Olá, eu sou o professor Francisco de Assis Acurso, do Programa de Pós-Graduação em Medicamentos e Assistência Farmacêutica, e o tema dessa aula será a qualidade no uso de medicamentos, inovação e informação em saúde. Os conteúdos que nós abordaremos nessa aula serão o papel dos medicamentos e a sua utilização na assistência à saúde. Vamos fazer alguns comentários sobre os gastos com medicamentos em relação aos gastos totais de saúde e as estratégias de marketing da indústria farmacêutica. Em seguida, nós abordaremos o desenvolvimento de novos medicamentos, o processo de inovação e como que se dá a divulgação da informação em saúde a partir do lançamento de um novo produto. E, finalmente, nós vamos tecer algumas considerações sobre como incrementar a qualidade no uso dos medicamentos. Como vocês vão ver, esse conteúdo terá a finalidade de abordar criticamente aspectos que podem facilitar ou dificultar a qualidade do uso dos medicamentos. Então, vamos começar com o papel dos medicamentos e sua utilização na assistência à saúde. Bom, o desejo de tomar remédio é talvez a grande característica que distingue o homem dos animais. Se esse lord inglês nos visitasse atualmente, ele ficaria impressionado de ver como é que as estratégias de marketing desenvolvidos pela indústria farmacêutica têm acentuado esse desejo. De fato, quando se observa um inquérito nacional em saúde, que é feito periodicamente nos Estados Unidos, com uma amostra nacional representativa da população, envolvendo mais ou menos 5.000 adultos e crianças, nós vamos ver que, ao longo de um período de aproximadamente 10 anos, o uso de drogas prescritas ele vai crescer em todos os aspectos, seja uma droga, duas ou principalmente 5 ou mais drogas, né? E a conclusão que se chega ao analisar esses dois inquéritos é que as pessoas podem estar usando medicamentos em excesso. Por exemplo, entre pessoas acima de 60 anos, 88% usavam pelo menos um medicamento e mais de um terço estava em polifarmácia, que é o uso de 5 ou mais medicamentos. Essa é uma informação mais recente, foi publicada em 2015, mas aqui também, da mesma forma, se verifica que num período que vai de 2000 a 2012, há uma tendência ao crescimento de qualquer uso ou também da polifarmácia. E esse crescimento, novamente, ele é reportado por idade, por sexo e por raça e etnicidade. Um recente estudo publicado agora, em dezembro de 2020, mostrando a utilização per capita de medicamentos nos 11 países, vamos dizer, os 11 principais mercados mundiais de medicamento, vai mostrar um incremento de uso na última década, pegando de 2010 para 2020, né? Então, você vai ter tendências de incremento em praticamente todos os países, e no Brasil, observando especificamente um incremento acentuado, né, da utilização ao longo dessa última década. Em azul, nós vemos a participação dos medicamentos de marca e, em laranja, nós vemos a participação dos medicamentos genéricos, mostrando que em todos os países existe uma participação importante dos medicamentos genéricos no uso per capita. Bom,
Os medicamentos são uma ferramenta importantíssima na atenção à saúde, principalmente quando nós nos deparamos com novos desafios. Por exemplo, nós estamos com mudanças no estilo e na expectativa de vida, há uma grande mudança nesse estilo de vida, nós temos caminhado para uma perspectiva mais sedentária, praticamente em todas as sociedades, e, ao mesmo tempo, um aumento da expectativa de vida. Isso leva ao aumento das doenças crônicas e da necessidade de medicamentos para o seu tratamento, né? Aqui, uma charge, né, os idosos, o crescimento demográfico no Brasil, e aqui tem uma fila de idosos esperando desocupar o banco para dar milho para os pombos, né, mostrando esse incremento importante na participação dos idosos na população brasileira. Então, como os medicamentos são utilizados na prática médica? Bom, eles são um componente tão familiar da prática médica atual que eles correm o risco de serem utilizados em condições não controladas e de maneira incorreta, né? Quanto mais se desenvolvem produtos muito potentes, e essa é uma tendência, cada vez mais os medicamentos são potentes para o que se destinam, maior é a importância das suas possibilidades iatrogênicas também, né? E tem-se observado já há algum tempo um campo de pressão com origem na indústria farmacêutica que se formou em torno dos medicamentos e afeta tanto os prescritores como os usuários. Então, o setor farmacêutico ele se encontra em uma disjuntiva permanente entre cobrir uma necessidade sanitária real e assegurar uma expansão constante do mercado. Conforme nós vamos ver, essa expansão constante do mercado tem sido o principal objeto de interesse da indústria farmacêutica. Vamos apreciar um pouco o gasto com medicamentos e a sua participação nos gastos totais em saúde. Aqui, novamente, nós estamos com os 11 países de maior mercado, né? E o total de gastos com medicamentos em relação ao total de gastos em saúde, ele representa, em média, 15% dos gastos em saúde, né? Variando de 9% no Reino Unido até 20% na Coreia do Sul. Eles têm se mantido relativamente estáveis ao longo do tempo. Essa é uma questão interessante, é que o peso do gasto de medicamento em relação aos gastos totais, ou a proporção, ela varia conforme o desenvolvimento dos países. Assim, nos países desenvolvidos, como nós vimos, ele vai variar entre 7% e 20%. Nos países em transição, ele vai variar entre 15% e 30%. E nos países em desenvolvimento, ele vai pesar muito mais, ele pode variar de 24% a 66% do total de gastos em saúde. Então, a introdução de novos medicamentos no mercado, o aumento da demanda por medicamentos existentes e a disponibilidade de genéricos são fatores que contribuem no balanço das despesas com medicamentos, né? Por exemplo, a introdução de novos medicamentos ela vai contribuir impactando, né, no aumento dessas despesas. Já a disponibilidade de genéricos e a adoção de políticas de medicamentos que privilegia a prescrição dos genéricos vai influir no sentido de diminuir as despesas com os medicamentos, né? De qualquer forma, o aumento da demanda pelos medicamentos existentes, principalmente pela questão do aumento das doenças crônico-degenerativas, também é um fator que contribui para que essas despesas possam crescer. Aqui é um panorama de quais são as áreas de terapia que têm sido contribuintes-chave para o crescimento dos novos medicamentos, né? Então,
Se em 1998 as drogas para colesterol elas ganharam relevância e nos anos seguintes para dor, para saúde mental, para neurologia, no período mais atual, os antidiabéticos, os medicamentos para esclerose múltipla, para hepatite viral, para os oncológicos e os antirretrovirais para HIV ganharam relevância, né? Atualmente, né, nos Estados Unidos, o preço médio dos 100 principais medicamentos não órfãos, medicamentos não órfãos são aqueles que não são destinados a doenças raras. Então, o preço médio desses 100 medicamentos principais ele aumentou de 13.810 dólares por paciente por ano para 33.654 dólares por paciente por ano. Isso num período entre 2010 e 2018. E as vendas dos medicamentos órfãos, essas que são destinadas para doenças raras, elas são estimadas em 242 bilhões de dólares até 2024, o que constitui 1/5 do mercado farmacêutico mundial total. E isso coloca em xeque a sustentabilidade do sistema de saúde em todo o mundo, né? É um volume de recursos muito grande. Bom, em linhas gerais, os gastos com medicamento têm crescido mais lentamente do que os gastos em saúde, porque há outros componentes, há outros produtos que envolvem a composição dos gastos de saúde, exceto naqueles países que têm a menor participação média dos medicamentos nos gastos totais. É o caso do Reino Unido, como nós vimos, tem 9% da sua participação, do Canadá, que são 10%, e no Brasil, que são 13%. No Brasil, os gastos com saúde têm diminuído em relação ao PIB da última década. Assim, a proporção referente aos gastos com medicamentos está aumentando ligeiramente nesse período. E esses produtos permaneceram em uma trajetória ascendente mais forte à medida em que o acesso melhorou. O que a gente vê é que os principais fatores explicativos para a mudança nos gastos em saúde com medicamentos ao longo do tempo são a expiração das patentes e o aumento da oferta de produtos novos. Agora vamos apreciar um pouco como é que se dá o marketing da indústria farmacêutica com relação aos medicamentos. Bom, esse médico, professor de bioética e de filosofia da Universidade de Minnesota, ele escreveu um livro que a tradução seria Jaleco Branco, Chapéu Preto, As Aventuras no do Lado Negro da Medicina. Ele esteve por aqui no Brasil e fez uma entrevista em que ele mostrava que a indústria farmacêutica tem o controle total sobre as pesquisas. Aos prescritores, a indústria seduz os médicos com jantares, viagens para levá-los a receitar medicamentos. Nas faculdades, a indústria patrocina esses programas de educação médica continuada, além de festas e jogos. E nos congressos, além de participar a maior parte dos congressos, principalmente aqueles de especialidades, a indústria também leva a maioria dos médicos para esses eventos. Essa também é uma outra reportagem interessante, chamada Intoxicado de Ofertas, né? Em que um médico pesquisador visitou um congresso de psiquiatria e ele vai relatar como que ele tentou sobreviver ao marketing da indústria farmacêutica, mas saiu com uma parafernália de brindes. Segundo os dados levantados pela BBC, as 10 maiores empresas farmacêuticas globais em 2013 gastaram cerca de 98 bilhões de dólares em vendas e marketing, quase 5% a mais do que o PIB do Equador no mesmo ano, na rubrica de educação médica.
E ele diz o seguinte: com o crachá de prescritor, ele recebe convite para lançamento de livros, com exemplares grátis, para palestras e almoço, e para ter momentos da minha vida desenhados por cartunistas. Então, durante o congresso, ele é abordado de várias maneiras, né, para ser atraído pelos produtos que estão ali em propaganda. Os stands, agora, o que eu achei mais interessante é esse relato dele, porque esse é o mais importante, na minha opinião. Os stands estão cheios de material educativo. O que mais me chama a atenção, porém, é a presença de artigos científicos traduzidos na íntegra, sem menção explícita do patrocinador. Artigos científicos nos stands me incomodam mais do que anúncios publicitários. Eles são a demonstração prática de quão tênue é a linha entre ciência e o marketing. Essa é uma constatação fundamental. Quer dizer, como é que a indústria farmacêutica, principalmente nos congressos, ela dá uma roupagem científica ao seu material de propaganda, né, sem informar os conflitos de interesse existentes naquele material supostamente científico. Uma outra reportagem, né, chamada Indústria Farmacêutica, por trás dos remédios nas prateleiras, a equipe de marketing promove drogas que nem sempre são as mais eficientes. Esse médico parisiense fala nessa reportagem que ele percebeu que estava grampeado, que sabiam exatamente o que ele receitava. Um dia, uma representante comercial me disse: "Você não prescreve muito." E eu me perguntei: como ela pode saber disso? Então, essa prática de vigilância que tem sido feita nas farmácias pela indústria farmacêutica choca muitos profissionais, ela é articulada pelos serviços comerciais dos laboratórios. Esse é um outro artigo que eu recomendo fortemente a leitura, que analisa, é um artigo já clássico, né? Analisando essa relação dos médicos e da indústria farmacêutica, ela pergunta se um presente é apenas um presente, né? E nesse artigo chega-se à conclusão que a distribuição de brindes, amostras grátis e subvenções para viagens tem efeito sobre as atitudes dos médicos. Pagar uma viagem para um médico aumentaria em 4,5 e 10 vezes a probabilidade de receitar as drogas da patrocinadora. Esse é um estudo mais recente, foi publicado em 2018, que mostra a associação entre o marketing da indústria farmacêutica para produtos opioides direcionados aos médicos com a prescrição de opioides subsequente. Então, é um estudo americano, foi publicado pelo Jornal da Associação Médica Americana, e eles fazem o seguinte: eles identificam todos os pagamentos da indústria farmacêutica referentes à propaganda para médicos referentes aos opioides, e depois de um ano eles verificam como é que aqueles médicos prescreveram esses opioides. Então, num estudo de uma análise multivariada, eles identificam que receber pagamentos relacionados a opioides pela indústria em 2014 foi associado a 9,3% mais prescrições de opioides em 2015, em comparação com os médicos que não receberam tais pagamentos. Cada refeição, porque uma das fontes de pagamento era oferecer refeições, almoços, jantares. Então, cada refeição recebida em 2014 foi associada a um número crescente de prescrições de opioides em 2015. E aqui nós temos o gráfico do efeito dose-resposta. Quanto mais refeições,
Se você recebeu uma refeição, você tem um número de prescrições. Mas, à medida que você vai aumentando o número de refeições, você vai aumentando também o número de prescrições relacionadas. Então, quais são as consequências desse marketing não ético pela indústria farmacêutica? Esse é um estudo também publicado ano passado, analisando. É um estudo de caso no Paquistão, é um estudo qualitativo com os médicos, né? E os resultados desse estudo sugerem que as práticas farmacêuticas incorretas têm impacto na saúde dos pacientes e em seus bolsos. Os pacientes se submetem a um tratamento prolongado, com medicamentos caros, com medicamentos adicionais desnecessários, com medicamento abaixo do padrão, além de correr riscos para a saúde, né? Na medida em que estão tomando medicamentos desnecessários. Então, é preciso analisar a relação entre o uso racional, ou a qualidade do uso, e a prescrição médica. E aí é interessante a gente chamar a atenção que a prescrição médica ela acaba sendo um complexo processo de tomada de decisão que é condicionado não somente pela formação acadêmica e cultural do médico, mas ela tem a ver com a amplitude do mercado farmacêutico, né? Com a oferta de medicamentos, né? E a competição entre a indústria farmacêutica, a propaganda que é realizada pela indústria farmacêutica, a forma como essa propaganda é veiculada. Um outro componente importante, que costuma ser muito negligenciado, é o acesso à informação independente. Quer dizer, quanto mais o prescritor tiver acesso à informação independente e de qualidade, a gente chama de informação independente aquela que não é permeada por conflitos de interesse, né? Quanto mais ele tiver acesso a essa informação, maior a probabilidade da prescrição ser uma prescrição de qualidade, né? Ser uma prescrição baseada em evidências científicas. O contexto assistencial no local onde o médico trabalha também é um importante fator, né? Porque a influência dos colegas de equipe, muitas vezes você tem formadores de opinião naquela equipe, né? Programas de educação continuada, e aí vale a pena ver quem está financiando esses programas de educação continuada, né? A indústria farmacêutica tem muito essa estratégia de financiamento desses programas de formação continuada, mas o adequado é que os sistemas de saúde desenvolvam seus programas de educação continuada no sentido de qualificar melhor a prescrição médica, né? E também temos os incentivos de organizações provedoras de cuidado à saúde, que podem influenciar a prescrição. Por exemplo, um exemplo bastante conhecido é quando as prestadoras de saúde, os seguros-saúde, priorizam o pagamento de prescrição de medicamentos genéricos. Isso tende a influenciar uma maior prescrição aos medicamentos genéricos. De qualquer forma, sob a influência do mercado farmacêutico, o processo de prescrição ele tende a uma mudança contínua para medicamentos novos e usualmente mais caros. Agora, aqui é preciso fazer uma ressalva que o novo não necessariamente é o melhor, mas quase sempre ele será o mais caro. Uma revista francesa, que é uma das referências na informação independente sobre medicamentos, que é a Prescrire, ela, há algum tempo, estimula um movimento chamado No Thank You, que é
nada mais do que ser capaz de dizer não, obrigado, para indústrias que buscam influenciar profissionais de saúde. E ela afirma que é crucial para obter informação e treinamento que priorize os melhores interesses dos pacientes, né? Saber como dizer não, obrigado é crucial se os profissionais de saúde realizam seu trabalho adequadamente. Bom, então, aqui nós vimos essa estratégia da indústria farmacêutica no sentido de induzir ao consumo. Essa indução geralmente leva a um uso exacerbado de medicamentos e, portanto, leva tanto a problemas iatrogênicos vinculados ao uso inadequado dos medicamentos, como também a um consumo desnecessário e com consequências econômicas, seja para o indivíduo, seja para o sistema de saúde. Vamos olhar um pouco agora como é que se dá o desenvolvimento de novos medicamentos e como que se dá a divulgação da informação no âmbito da saúde quando esses produtos são lançados no mercado. Então, voltando àquela questão que nós já abordamos, nós temos hoje uma forte atividade de pesquisa. Essa atividade de pesquisa, em geral, ela é predominantemente realizada pela indústria e, com essa atividade, nós vamos dar origem a novos conhecimentos e tecnologias. No caso, o medicamento é uma das novas tecnologias que são desenvolvidas nesse contexto. Esses novos conhecimentos e tecnologias, eles geram expectativas dos pacientes, principalmente relacionados ao envelhecimento populacional e quando esses novos conhecimentos dizem respeito a uma abordagem de doenças crônico-degenerativas. E, ao mesmo tempo, também geram expectativas dos profissionais, né? Então, o motivo mais importante para o crescimento dos gastos com medicamentos parece ser o preço dos medicamentos novos. Então, a justificativa principal é que, por ser novo, ele está oferecendo diferenças potenciais na eficácia ou na segurança em relação às alternativas existentes, que, como vimos, geram expectativas de demanda e, em função dessas diferenças potenciais prometidas, há um monopólio temporal por proteção patentária, que é a forma, vamos dizer, encontrada para que a indústria obtenha o ressarcimento dos gastos realizados durante o processo de pesquisa e desenvolvimento dos novos produtos, né? Então, os custos de pesquisa e desenvolvimento em relação ao preço dos medicamentos, eles se tornaram um importante ingrediente nas discussões sobre gastos em saúde. Por exemplo, nós sabemos que o desenvolvimento de novos medicamentos ele é tempo intensivo. Em geral, o tempo de pesquisa varia entre 10 e 15 anos para que um medicamento saia dos estudos de fase 1 até que o produto seja lançado no mercado, né? Nesse percurso, há um fracasso, há uma taxa de abandono por fracasso que é importante, ela varia de 25% a 52%, e a maior taxa de abandono ocorre durante a fase 2, né, dos ensaios clínicos randomizados. Bom, o valor médio desembolsado para a obtenção de um produto novo, ele tem variado ao longo dos anos numa tendência crescente, né? Então, em 2000, ele era estimado em 172 milhões de dólares para colocar um produto no mercado. Em 2013, esse valor já era estimado em 350 milhões. Numa pesquisa bastante recente, de 2021, os custos médios de pesquisa e desenvolvimento para um novo produto foram estimados em 2,5 bilhões de dólares.
isso podendo variar de meio milhão a 6,5 bilhões. Né? Uma outra estimativa, de 2017, também bastante bem elaborada, é mais conservadora, fala em 757 milhões de dólares, podendo variar de 203 milhões a 2 bilhões e 600 milhões. Os custos que compõem esses gastos, né, os custos de capital, 53%, e de fracasso, 40%, representam, em média, então, 93% dos custos totais em pesquisa e desenvolvimento. De qualquer forma, é um processo capital intensivo e tempo intensivo também. Agora, como é que se dá a estratégia da indústria farmacêutica com relação à propriedade da informação? Né? Então, a propriedade da informação e dos dados clínicos desses ensaios clínicos normalmente randomizados e controlados é outorgada aos promotores dos ensaios. Em geral, são desenvolvidos pela indústria farmacêutica. A literatura mostra evidências suficientes acerca de enviesamentos que as corporações farmacêuticas geram nos resultados de ensaios clínicos. Quando são bons, se publica, se promove, se faz uma grande divulgação. Se são maus, se arquiva, não se divulga. Né? A Marcia Engel, que foi uma editora-chefe de uma grande revista médica durante muitos anos, ela tem essa fala interessante numa reportagem, dizendo o seguinte: as pessoas sempre acreditam que os medicamentos sejam muito mais eficazes do que eles realmente são. Até porque somente estudos positivos são projetados e publicados. A mídia, os pacientes e mesmo muitos médicos acreditam no que esses estudos publicam. Ela escreveu um livro chamado A Verdade sobre a Indústria Farmacêutica, né, as companhias farmacêuticas, e um dos exemplos, esse livro também é bem interessante, eu recomendo a leitura. Né? Ela falando de um medicamento para artrite, celecoxib, ela mostra o seguinte, que um ensaio clínico conduzido pela indústria promotora desse medicamento mostrava ostensivamente que o medicamento causava efeitos adversos menores que os 2 antigos medicamentos para artrite, os que já estavam disponibilizados para isso. Os resultados foram publicados com um editorial favorável no JAMA, né, que é o Jornal da Associação Médica Americana. Os resultados publicados eram baseados apenas nos 6 primeiros meses de um ensaio com 1 ano de duração. Quando o ensaio completo foi avaliado, não se observou vantagens para o uso do celecoxib em relação aos outros 2 medicamentos. Agora, o detalhe nessa questão foi o comentário do editor do jornal, que fez o parecer favorável, né, o editorial favorável, dizendo o seguinte: eu fiquei decepcionado ao ouvir que eles tinham aqueles dados, os dados do 2º semestre, no momento em que submeteram o artigo com os dados do 1º semestre. Ou seja, eles já sabiam que não havia uma vantagem, né? Mas publicaram a vantagem preliminar, né? Para justamente mostrar um resultado favorável que não se comprova ao final do ensaio clínico. Né? Então, o editor diz, nós estávamos trabalhando em um nível de confiança que talvez foi quebrado. Esse também é um estudo bastante interessante, porque ele mostra o efeito do viés de publicação
em meta-análises sobre ensaios clínicos, né? Reanálises de meta-análise. Então, o que eles fizeram? Eles queriam investigar o efeito da inclusão de resultados não publicados dos ensaios clínicos que foram obtidos do FDA, do Food and Drug Administration, sobre o resultado de meta-análise. Então, eles pegaram todos os medicamentos aprovados pelo FDA em 2001 e 2002, e para cada medicamento, buscou-se meta-análises publicadas até novembro de 2010. E dados dos ensaios clínicos disponíveis no FDA. Tá? Então, nós temos as meta-análises publicadas e os dados obtidos diretamente na agência. Né? Então, ao todo foram identificadas 42 meta-análises, 41 enfocando a eficácia do medicamento e uma enfocando riscos, para 9 medicamentos. Então, o que eles verificaram? Quando você incluía os resultados não publicados disponíveis do FDA, 46% das estimativas de eficácia mostraram uma menor eficácia dos medicamentos. E a meta-análise que enfocou o risco mostrou aumento de risco após a inclusão dos dados não publicados. Então, esse estudo mostra como é que essa máxima de quando os resultados são bons, se publica, se divulga, e quando eles são maus, se arquiva. Não se publica tudo que se sabe, e essa prática facilita a incorporação de novidades terapêuticas, permitindo a renovação de medicamentos antigos por novos, geralmente muito mais caros e não necessariamente mais eficazes ou seguros. E a gente vê isso aqui nesse estudo dessa revista que eu já mencionei, francesa, que mostra o seguinte: eles fizeram um estudo muito interessante. Eles pegaram todos os produtos farmacêuticos que entraram no mercado francês em 2 períodos. Um período maior, que foi de 1981 a 2003, e um período mais recente, mais menor, de 5 anos, de 2004 a 2008. E classificaram esses medicamentos da seguinte forma: Bravo seria uma inovação importantíssima. Realmente não tinha nada parecido com isso antes. Ele realmente incrementou o arsenal terapêutico, ou em termos de eficácia, ou em termos de segurança. Interessante também, vamos dizer, é uma contribuição importante, traz algum benefício, é eventualmente útil, mas o que eu quero chamar a atenção é nessas 2 últimas categorias. O nada de novo, né? Ou seja, são medicamentos que são chamados Me Too. Eles são lançados com algum tipo de modificação na estrutura da molécula, alguma maquiagem, mas, na realidade, eles não têm nada de novo que já está no mercado. O único objetivo dos Me Toos é vender o mesmo medicamento por um preço maior pelo aspecto de ser novo. Né? Então, mais da metade desses medicamentos, tanto nos 2 períodos, mais da metade são medicamentos que não têm nada de novo. Né? Agora, a outra categoria que preocupa mais é a categoria do inaceitável. Né? O inaceitável, ele sai de cerca de menos de 3% no período mais antigo para quase 15% no período mais recente. Né? O medicamento inaceitável é aquele que não deveria ter sido lançado no mercado, ou porque a sua eficácia é inferior ao que já está disponível, ou porque a segurança também tem mais problemas do que os medicamentos que já estão disponibilizados. Esse é um outro estudo dessa mesma revista mais recente, né, em que vai mostrar que
os inaceitáveis eles estão aumentando progressivamente, quer dizer, eles variam de 13% em 2007 até 2011, 2008 foi o maior percentual, 27%, enfim, cerca de um quarto dos medicamentos estão sendo categorizados como inaceitáveis, né? E a revista chama a atenção que esse baixo nível de inovação da maioria dos novos medicamentos está levando a uma avaliação mais crítica do seu valor. Agora, é de se perguntar por que nós estamos aumentando a proporção de medicamentos inaceitáveis que não deveriam estar chegando à farmácia, ao balcão da farmácia, né, ao comércio. Eles deveriam estar sendo barrados pelas agências de medicamentos, né, as agências responsáveis pela qualidade do produto, né? E aí esse estudo feito por 2 pesquisadores dinamarqueses, né, da Fundação Cochrane, da Universidade de Copenhague, do Centro Cochrane de lá, eles mostram o seguinte: eles publicam esse artigo, é um artigo denunciando, né, dizendo que as agências reguladoras de medicamentos estão retendo dados de ensaios clínicos em benefício das empresas farmacêuticas e em detrimento dos pacientes. Então, milhares de ensaios clínicos são realizados, mas os resultados se apresentam de maneira seletiva, o que pode acarretar desastrosas consequências, né? Então, eles criticam a Agência Europeia de Medicamentos porque eles, durante 3 anos, buscaram obter resultados de ensaios de drogas anti-obesidade para conhecer especificamente os efeitos secundários em relação a complicações cardíacas. E a Agência Europeia de Medicamentos, então, argumentou que dar acesso aos cientistas reduziria o interesse comercial dos medicamentos e a carga administrativa seria muito grande. Bom, eles concluem dizendo que as nossas prioridades não estão adequadas se o êxito comercial depende da retenção de dados que são importantes para tomar uma decisão racional com respeito aos pacientes. Então, essas informações elas nos mostram que é possível supor que haja uma cooptação das agências pelas indústrias farmacêuticas, o que vai impactar muito a qualidade da oferta desses produtos, seja na sua eficácia, seja na sua segurança. Bom, diante desse cenário, há que se perguntar como incrementar a qualidade no uso dos medicamentos. Quer dizer, nós já vimos que a indústria farmacêutica tem uma influência importante em relação à qualidade desse uso, né, no sentido de estimular um uso não necessariamente necessário, estimular um uso de medicamentos que não são necessariamente, por serem novos, não são necessariamente melhores ou mais seguros, né? E trabalhando com essa retenção de informação, né, que poderia oferecer uma melhor qualidade, né? Então, vamos ver o que seria essa qualidade. Nós podemos trabalhar com a ideia de qualidade no uso, e eu prefiro esse conceito ao de uso racional de medicamentos. O uso racional de medicamentos é uma ideia força da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que o define como há uso racional de medicamentos quando os pacientes recebem medicamentos para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade.
É interessante essa discussão que a OMS promove, porque ela estima que mais da metade de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada, e que metade de todos os pacientes não os utiliza corretamente. Ou seja, é uma proporção muito grande de inadequação na prescrição e venda e na utilização. Exemplos de má utilização: polifarmácia, quando ela não é indicada, o uso inadequado de antimicrobianos, o excesso de uso de injeções, a falta de prescrição de acordo com diretrizes clínicas, a automedicação inapropriada e a não adesão aos regimes de dosagem. A polifarmácia merece uma consideração importante, porque ela é prevalente entre idosos, né? Ela é mais prevalente entre os idosos, e muitas vezes, pela forma como se organiza o sistema de atenção à saúde para essa população, que muitas vezes é fragmentada, e o prescritor pode deixar de pesquisar com o paciente o que ele está tomando, de que forma ele está tomando, é possível identificar nessas prescrições de polifarmácia, às vezes, os dois medicamentos com o mesmo princípio ativo, mas de marcas diferentes. Quer dizer, é preciso, então, fazer um esforço, quando a gente estiver cuidando de um paciente idoso, para que essas situações não ocorram, né? E mesmo para fazer uma avaliação se todos os medicamentos que estão sendo utilizados por aquele paciente, eles são de fato necessários, ou se poderia fazer uma readequação daquela prescrição, né? No sentido de diminuir o risco de uma iatrogenia, o risco de eventos adversos, etc. Bom, quais são os instrumentos para que a gente tem para trabalhar com uma informação não comprometida, uma informação de qualidade, uma informação independente dos medicamentos, né? Bom, uma das formas é a saúde baseada em evidências. Ela tem sido, uma área de conhecimento, uma abordagem que tem sido amplamente utilizada, né? Crescentemente utilizada. Ela adota ferramentas da epidemiologia clínica, da estatística, da metodologia científica e da informática para trabalhar a pesquisa, o conhecimento e a atuação em saúde. Qual que é o objetivo que ela tem? Oferecer a melhor informação disponível para a tomada de decisão. Ou seja, ela busca reduzir a incerteza na tomada de decisão em saúde. E essa tomada, seja no plano individual, entre o prescritor e o paciente, seja no plano mais macro do sistema de saúde, quando a tomada de decisão ela está enfocando a incorporação ou não de um determinado medicamento na lista de medicamentos disponíveis no sistema de saúde. Os sistemas de saúde, eles têm trabalhado com essa área de conhecimento, que é a avaliação de tecnologias em saúde, né? A avaliação de tecnologia em saúde, ela é definida como um instrumento baseado na evidência científica para a tomada de decisão sobre a inclusão de avanços tecnológicos em sistemas de saúde. E a evidência científica é o conjunto de elementos utilizados, né, para suportar a confirmação ou a negação de uma determinada hipótese científica. Assim, a avaliação de tecnologia em saúde torna possível a aceitação, a modificação ou a rejeição de tecnologias em bases mais racionais. Quer dizer, não é uma base do senso comum, mas
dado um conjunto de conhecimentos disponíveis, uma série de estratégias para diminuir a incerteza a partir dos resultados obtidos por esses estudos científicos, né? E chegar a uma conclusão se aquele determinado produto mostra eficiência e ele é suficientemente seguro. Essa aqui é uma imagem que eu acho que vocês todos têm familiaridade com elas, mas mostra aqui a pirâmide da evidência científica, né? Na base estão as estratégias de menor evidência e no ápice a estratégia de maior evidência. Então, eu começo com a opinião de especialistas, estudos observacionais, os ensaios clínicos controlados e randomizados, até que eu vou para as revisões sistemáticas com meta-análise, que é o maior nível de evidência, o nível de evidência mais robusto que nós temos, principalmente quando a gente está trabalhando com o produto que é o medicamento. Então, essas estratégias, seja a saúde baseada em evidência, seja a avaliação de tecnologia de saúde, elas devem ser utilizadas para a produção de informação independente sobre medicamentos. Isso é importantíssimo, tanto a produção como a divulgação dessa informação, né? E aí, a Política Nacional de Medicamentos da Austrália, ela fala em qualidade de uso dos medicamentos. Ela defende o uso desse termo, qualidade de uso dos medicamentos, em contraposição ao uso racional, porque, como nós procuramos demonstrar aqui, há uma racionalidade no uso que é estimulado pela indústria farmacêutica, né? É uma racionalidade no maior consumo e não no uso mais adequado. Por isso que o termo qualidade de uso dos medicamentos tem sido preferido em alguns locais, como, por exemplo, na Austrália, né? Então, o que a Política Nacional de Medicamentos da Austrália fala sobre a qualidade do uso? Ela vai dizer que todos os medicamentos devem ser usados judiciosamente, ou seja, uso apenas quando apropriado, considerando necessariamente alternativas não medicamentosas. É importantíssimo que a gente não faça do medicamento uma estratégia de finalizar a consulta, né? Que ele seja usado somente quando apropriado, né? Apropriadamente. Escolha de um medicamento mais apropriado, considerando a condição clínica que está sendo tratada, os riscos e os benefícios do tratamento, a dosagem, a duração do tratamento e os custos. Seguramente, o uso indevido deve ser minimizado, incluindo o uso abusivo ou a subutilização. Também é importante a gente monitorar, principalmente na população mais idosa, se está ocorrendo subutilização por vários motivos. Isso pode acontecer por desinformação, por dificuldades econômicas, enfim. É importante o monitoramento dessa ocorrência. E, eficazmente, os medicamentos devem atingir os objetivos da terapia, proporcionando mudanças benéficas nos resultados de saúde. E aí, lá eles sugerem que, para se obter uma utilização ótima dos medicamentos, os consumidores e os profissionais de saúde devem ter pronto acesso à informação acurada e à educação sobre medicamentos e seu uso. Eu acho que essa é a principal ação que pode ser feita no sistema de saúde para que você tenha uma melhor qualidade no uso, né? É preciso sensibilizar tanto os consumidores quanto os profissionais no sentido de uma prescrição apropriada.
Programas relacionados com a qualidade de uso dos medicamentos devem ser coordenados entre o governo central, estadual e os demais parceiros. Indústria e profissionais de saúde devem contribuir com informação apropriada e atividades de educação e promoção. Naturalmente que essa informação apropriada ela não pode ser enviesada, né? E questões relacionadas ao uso de medicamentos devem ser divulgadas pela mídia de maneira acurada e responsável, que é o que, infelizmente, nós não temos visto, né? A mídia, muitas vezes, divulga algum medicamento novo, frequentemente a gente vê isso, seja na televisão, seja nos jornais, e, em geral, ela atende muito mais a uma estratégia de marketing da indústria farmacêutica do que necessariamente aos interesses da população, né? Então, nós concluímos com esse slide, né? E gostaria de ressaltar, então, que a qualidade no uso dos medicamentos, né, é fundamental, e promover essa qualidade é fundamental para que a gente tenha melhor qualidade de vida dos pacientes, né, e uma melhor qualidade no atendimento a esses pacientes também. Okay? Então, muito obrigado. Vamos concluindo por aqui.